Colossenses 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade e enriquecidos à plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Paulo se regozijava, irmãos, por cumprir no seu próprio corpo o resto das aflições de Cristo. E a si mesmo ele anunciava como um arauto, como um porta-voz da natureza de Cristo, numa revelação maravilhosa que ele teve, porque o Evangelho lhe foi confiado por Cristo. Ele não recebeu o Evangelho de ninguém, senão diretamente de Cristo. E foi colocado como coluna, como aquele que sustenta
A base é Cristo, Ele é a pedra que sustenta toda a construção. Mas Paulo foi uma coluna na estrutura do conhecimento do gentio, isto é, daquele que não é judeu. Porque ele foi colocado para isso, para mostrar o grande mistério de Deus que estava escondido por muitas gerações. Desde o princípio, Deus escondeu com ele alguns mistérios. Mas o mistério mais maravilhoso que estava escondido com Deus é Cristo. Porque exatamente em Cristo Deus tinha escondido a misericórdia e a reconciliação. O castigo já estava dado, a sentença foi pronunciada, o pecado crassava, dominava, a morte reinava e não havia saída, não havia escape. Que Deus não pode anular a lei que Ele mesmo criou, porque está escrito: se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu torno-me a mim mesmo transgressor. Ele não podia quebrar a lei que Ele criou. Quem pecar morre. E o pecado então se espalhou e todos morreram. Está escrito: eu procurei por um justo e não achei nenhum sequer. Um homem íntegro, impecável, irrepreensível na plenitude do seu caráter, na integralidade de sua estrutura espiritual, de tal maneira que esse tal homem pudesse responder por Deus e pelos nossos pecados. Esse tal homem nunca existiu. Nem os anjos existiram com essa estrutura capaz de vir aqui, tomando a nossa natureza, nos representar. Uma batalha que era praticamente perdida. Era preciso que alguém com a natureza humana enfrentasse toda a estrutura do pecado e as forças e as hostes da maldade e vencê-los. Vencê-los sendo diminuído na natureza humana. Isso estava escondido com Deus, era um plano secreto de Deus. Ainda que anunciado de forma velada, não estava patente aos olhos de ninguém. Havia os anúncios. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus havia de se abaixar na forma de um corpo humano. Deus iria se tornar humano, exatamente essa a mensagem. Deus ia se tornar humano e viria andar no meio dos homens. Essa que era a proposta. Esse era um mistério escondido que Paulo se gloriava dele. E ele combatia muito fortemente pelas igrejas. E não com combate como as pessoas naturais combatem. Porque tem duas formas de nós fazer combate: pela carne e pelo espírito. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se nós não sairmos para os confrontos carnais, nós perdemos então a nossa direção. Porque atrás de todo confronto carnal existe um mundo espiritual atuante. E ele sabia disso. Ele batalhava pela igreja, pelos irmãos, em oração, em jejum, vigília. E essa labuta de Paulo era nobre demais. Bonita. E nós temos que entender isso aqui, sabe, irmãos? Nas nossas grandes pelejas, nós conseguimos ir muito mais longe e conseguiríamos resultados muito mais poderosos de joelhos do que em pé. Você de joelho é capaz de muito mais coisas do que você em pé. Esse é um segredo da nossa guerra. Porque, irmãos, a força de Deus é insuperável. Insuperável. Eu vejo as nações assustadas, vocês estão vendo aí, essas guerras. Há um temor calado, velado, que assusta as nações. Eles têm medo, todos têm medo, o pavor. É de que alguma nação um dia, no ímpeto, no momento de loucura, lance mão de uma arma nuclear. E lance uma ogiva nuclear. Uma ogiva nuclear hoje não é como aquela que aconteceu em Nagasaki, Hiroshima. Ela pode acabar com uma nação inteira, como muitas nações, e pode deflagrar um conflito atômico, o que faria a Terra entrar no inverno atômico, seria o caos. Mas o poder de uma arma atômica está dentro do núcleo, que ninguém enxerga. É fissão ou fusão.
de átomos, são coisas invisíveis, tem tanta energia escondida dentro dos átomos, que quando eles quebram ou fundem, liberam tanta energia, que faz uma bomba de destruição como jamais ninguém fez. Se um átomo é capaz de esconder tanta energia que liberando faz uma bomba que assusta o mundo, vocês imaginam o que não é capaz de fazer a humildade e a fé no coração de um crente, irmão? Ele destrói fortalezas, destrói. Isso aqui não é uma figura de linguagem, sim, é comparativo, mas é real. Está escrito, Paulo falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso qualquer coisa, se ele me fortalecer. Depende dele estar comigo, eu posso tudo. Sem ele eu não posso nada. Sem ele eu não sou nada, mas com ele eu sou tudo. Ele combatia com essa compreensão e com essas armas, não com as armas naturais. E a palavra de hoje começa assim, pode abdicar das suas armas naturais, de seus argumentos, das suas razões, do seu gênio, pode guardar. Com essas armas você nunca vai vencer uma peleja, você vai criar só inimigos. Quer lutar com armas legítimas? Abaixa-te, que Cristo vai te levantar. Lute com armas que Cristo lutou. Veja a postura de Cristo, procure imitá-lo, porque é isso que Paulo fez. Sede meus imitadores. Muita arrogância? Não, muita segurança. Sede meus imitadores, porque ele dizia, porque eu sou imitador de Cristo. Se vocês fizerem o que eu faço, eu não tenho medo de falar que vocês vão vencer, sabe por quê? Porque eu só faço o que eu aprendi com Jesus. Vocês não vão me imitar. Se vocês me imitarem, na última instância, vocês vão imitar Cristo, porque eu ando imitando a Ele. Quem você anda imitando, irmão? Irmã, quem você imita? Temos que ver quem tem sido o nosso modelo, nossa referência. Porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos à plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ele está dizendo que, e é forte isso aqui, né? Que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, no amor, né? E enriquecidos à plenitude da inteligência. Alguma coisa muito, muito sublime, não é? A plenitude é a parte completa, é a totalidade. A plenitude da inteligência, porque na plenitude da inteligência eu vou conhecer o mistério de Deus. E o mistério de Deus é Cristo. É isso que ele está dizendo. Se você foi iluminado por Deus, iluminada por Deus, vai chegar um momento que conhecer não é saber o nome dele, nem saber que ele existiu, nem saber que tem um evangelho, não é isso não. Aqui está dizendo conhecer, é tomar posse daquilo que é dele dentro de nós. Conhecer é estar vivenciando ele em você. É isso que é conhecer. Você ter ele em você. Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele está dizendo isso. A plenitude da inteligência de Deus, ele é capaz de fazer você conhecer o mistério de Deus que é Cristo. E você conhecendo Cristo, você vai conhecer a si mesma e a si mesmo. Vai conhecer as estratégias do mal. Vai conhecer os propósitos maiores de Deus na sua própria história. E vai ser um homem ou mulher equilibrado nessa jornada e vai definitivamente abandonar as armas que muitas vezes o inimigo põe na sua mão para te ver lutar com ela e te ver perder. Muitos perderam guerra porque pegaram armas erradas. As nossas pelejas são vencidas debaixo de oração e em santificação. Ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não é um nem dois, todos. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos com Cristo. Se eu conhecer Cristo, eu tenho esses recursos em mim. E eu só posso conhecer Ele se o Espírito Santo habitar em mim com porção suficiente para que a minha carnalidade se abaixe. Porque, irmãos, isso aqui é uma coisa importante.
A nossa natureza humana combate contra nós. Nós somos o tempo todo combatido com a nossa natureza humana. É a nossa natureza humana querendo estabelecer um padrão de vida e o nosso espírito querendo estabelecer outro padrão de vida. É o nosso ser espiritual lutando por um lado, o nosso ser natural lutando por outro lado. É uma peleja. Paulo chegou até a falar: que miserável de homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque todas as vezes que eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Como pode isso? Eu amo a Deus, eu quero viver tudo o que Ele ensinou, mas constantemente eu vejo em mim uma natureza contrária a tudo que eu ensino, tudo que eu quero, tudo que eu creio. Que homem miserável que eu sou! Se Paulo falou que era um homem miserável, o que seremos nós, hein? Mas uma coisa ele fez, e uma coisa nós podemos fazer, é não permitir que essa natureza nos governe. Pegue essa palavra hoje e aprenda a lutar do jeito certo. Quanto mais você se abaixar, mais Deus vai te levantar. Se você vir um dia a honra de Deus, na frente da honra dele, você vai ver a humildade. A humildade e a honra de Deus andam sempre assim, ó. Primeiro a humildade, depois vem a honra. Jesus também fez isso, humilhou-se até a morte. Mas quando ele se levantou, ele falou assim, proclamou bem forte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Paulo fala, todas as coisas lhe foram sujeitas, no céu e na terra. Quando findar os tempos, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, Paulo falou, ele se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por quê? Porque já estavam tentando enganar os irmãos de Colossos. O nosso adversário, ele não aparece com um chifrinho, nem com um garfo na mão. Ele se escamoteia, ele se esconde dentro das mentes, dentro das filosofias, dentro das falsas religiões, dentro dos argumentos mundanos dos hedonistas, não é? Daquilo que o mundo entende como verdade. Eles acreditam, como que pode um ser humano acreditar que ele é fruto do acaso? Como pode um ser humano inteligente viver a vida inteira falando que ele vai morrer e tudo acabou? Como que pode um ser humano aceitar isso, que as coisas se organizaram ao acaso? Um Deus estúpido, inerte, impessoal. Um Deus insensível, sem amor, um Deus chamado acaso, um Deus chamado evolução. É muito pobre demais. Nosso Deus é pessoal. Tem nome, tem sentimento, tem voz, se expressa, fala, repreende, abraça, levanta, abaixa, se identifica. E sendo tão alto, ele busca se identificar de duas formas. Quando ele fala da sua própria essência, ele fala assim, Moisés perguntou, eu vou lá falar que o Senhor está mandando eu tirar aquele povo. Eles vão perguntar, qual é o nome desse Deus? Porque a gente não conhece. Fala para mim, qual o nome seu para eu falar para eles? Ele falou assim, fala para eles assim, eu sou, te mandou. Eu sou. Depois que os homens começaram a ter contato com ele, você vê como ele se identificou mais na frente? Quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Já se identificou com aqueles que identificaram-se com ele. Sabe quem é Deus? É Deus de Maria, de Joana, de Flávia, de Pedro, de Paulo, de Antônio. É Deus do desempregado, do pobre, da viúva, do machucado, da criancinha que foi orado aqui hoje, que está no farol. Ele é Deus. Basta você querê-lo, Ele te quer. Basta você estender a mão e Ele te pega pela mão. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como as pessoas têm sido enganadas. Como que as pessoas creem em tantas coisas, irmão. Acredito que
Deus seja uma força cósmica, não tem identidade, não tem nada. Mas Romanos fala assim, no dia que você olhar, já pensou numa noite escura, numa área rural, onde não tem as luzes da cidade, você olha pela noite, olha o céu, e vê as estrelas, vê a lua. Ali fala assim, você tem o dever de perguntar uma coisa, quem fez essas coisas aí? Quem foi o autor disso aí? E se você perguntar, você vai chegar no autor. O quadro está aí, está sem assinatura, mas a assinatura do quadro está aqui, no mistério de Deus, Cristo. Ele fez tudo isso, e tudo é sustentado pela força do seu poder, o verbo, a palavra, Ele que fez tudo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Sabe o que está dizendo? Arraigados, com raízes fundas, bem fundadas em Jesus, e com ação de graças. A ação de graça é para anular os queixumes, para anular as murmurações. Ao invés de murmurar, dá graças a Deus. Ao invés de questionar, dá glória a Deus. Aquele povo que saiu do Egito, eles falaram, que saudade daqueles pepinos do Egito, das comidas do Egito, da carne. Quanto tempo a gente não come carne? Eles estavam comendo um maná que descia desse céu aqui, não do céu glorioso, mas esse céu. Descia um maná todo dia. Eles pararam de dar valor para esse sobrenatural alimento. Deus mandou umas codornizes lá que eles comeram tanta carne que passaram até mal. Mas Deus falou, esses menininhos que estão pequenininhos aí, que são indefesos, esses vão entrar, e os velhos não vão, porque vocês duvidaram, irritaram o Senhor, provocaram a ira do Senhor, arraigados nele, dando graças. Dá graças a Deus. Quando você não entendeu o que está acontecendo, mas está sofrendo, dá glória a Deus, porque isso é fé, isso está arraigado em Deus. E eu não sei por que eu estou passando isso, mas glórias a Deus porque está deixando eu passar. Eu não sei por que eu estou chorando, mas eu dou graças a Deus porque pelo menos eu não perdi minha fé. Eu não sei por que eu passo essa doença, eu não queria, mas todavia, Deus estando comigo, ainda está tudo certo. Porque se Ele ficar com pena de mim, Ele faz assim, ó, e a enfermidade vai embora. Se eu ficar sozinho, não tem saída, mas com Ele tem jeito. É só Ele voltar a olhar para mim e estou resolvido, todo o meu dilema acaba. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Sabe o que é presa? O predador, ele pega um animal, torna-se a sua presa. Depois que os dentes de um leão fecham numa gazela, acabou. Depois que um tigre fecha os dentes na sua presa numa zebra, um leão, uma leoa, trava seus dentes no pescoço de uma zebra, acabou a história da zebra. Sabe, presa dela. Aqui está falando essa linguagem. Cuidado para que ninguém faça você presa dele, com os dentes de uma filosofia estranha, de uma doutrina estranha. Não ponha teu pescoço para nenhum predador morder, não. Antes, guarda essa palavra, ninguém se faça prisioneiro dos homens. Nós somos prisioneiros da liberdade, amarrados com a corda da liberdade, serviremos a Cristo. E ele falou, quem era prisioneiro naquele tempo? Quem é prisioneiro, escravo, me conhecendo está solto. Quem era solto, me conhecendo está preso. Por quê? O prisioneiro tinha certeza, eu estou com o Senhor, vai tudo terminar bem. O solto falou, estou solto, mas eu tenho que tomar cuidado, senão eu perco a amizade com Deus. Estou preso na palavra e no evangelho, nessa missão. Não vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que nós temos aí no mundo, irmão, são filosofias e mais filosofias, falsas religiões, falsos fundamentos. As pessoas, eles imaginam teorias e ficam ensinando coisas que eles não viram, fora da Escritura. Irmãos, é assim, ó, tudo que conflitar com a Escritura Sagrada, seja o que for,
joga fora. É lixo. Sabe o que Paulo falou? Se alguém vier aqui anunciar um evangelho diferente desse, Deus amaldiçoa essa pessoa. Anátema quer dizer solenemente amaldiçoado. Se vier um anjo do céu aqui falar algum evangelho diferente, que Deus amaldiçoa esse anjo. Se eu mesmo voltar aqui e falar um outro evangelho, que Deus me torne amaldiçoado também. Porque esse evangelho não pode ser mexido. É o que está ensinando. Não se torne presa de filosofia, de religiões falsas, não. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. São hierarquias. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça sua. E é a cabeça nossa. E quem tem a cabeça boa, age bem. Cabeça que não tem juízo, faz o homem sofrer, a mulher se danar no mundo. Mas a nossa cabeça sendo bem equilibrada, que é Cristo, nada vai dar errado na nossa jornada. Os processos que vierem fazem parte da nossa jornada. Isso vai nos ajudar. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Agora, irmãos, porque a circuncisão era o rito judaico para assinalar ao homem que ele pertencia a Deus, um assinalamento na sua própria natureza masculina. Mas aquilo era um rito externo, era um cerimonial que não transformava a pessoa. Apenas ele estava marcado na sua masculinidade, que ele pertencia a Deus, mas de fato o seu coração não pertencia. Aqui Paulo está falando de outro tipo diferente de circuncisão. Deus agora não quer que ninguém marque a sua natureza humana. Ele vai fazer isso e já fez com você, é no seu coração. Ele marcou o seu coração, escrevendo nele a sua lei. E você sabe, eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, está marcado ao meu coração, a lei dele está no meu coração, e no meu entendimento da sua palavra, eu estou marcado, essa circuncisão que ele fala. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aqui tem um fundamento bonito, irmão. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vocês entendem isso aqui? Havia uma cédula, um documento que condenava você e eu, condenava o ser humano. Você está condenado, está aqui, ó. Você não tem saída. Esse documento, essa cédula é a lei. Porque quem era de Deus? Quem está no pecado não tinha nem acesso a ele. O povo de Deus recebeu uma lei. E a lei falou o seguinte: você não pode, por exemplo, você não pode cobiçar. Mas antes ele cobiçava. Mas depois que veio a lei, ele compreendeu que ele não pode cobiçar. Mas ele continuou cobiçando. Aí Paulo fala, aconteceu uma coisa difícil. Porque antes de vir a lei, havia um tempo na minha vida que eu não estava condenado. Eu não conhecia nada. Mas depois, na minha maturidade, eu creio que ele esteja falando da infância dele. Durante a infância, a inocência, irmão, não temos culpa de nada. Ainda que muitos insistam em criticar essa visão é baseada, lastreada na Escritura Sagrada, é o que nós cremos. Uma criança não pode ser condenada porque ela não pode ser condenada por um crime que ela não fez. Assim como na justiça comum, ninguém pode ser preso por presunção de crime. Uma criança não poderia ser condenada por presunção de pecado, porque ela não pecou ainda. Ele fala, enquanto, por um tempo, eu vivi sem lei, mas depois chegou o conhecimento da lei e eu morri. E aconteceu uma coisa muito triste, porque a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Como que pode? O mandamento é bom, a lei é boa, e me matou, então o bom me tornou-se ruim para mim, porque o que era bom me matou. Não. Ele explica, para que o pecado se mostrasse pecado,
veio a lei. Lei para mostrar que o pecado é coisa horrenda. E conhecendo a lei, eu morri. Então, essa lei estava lá, diante de todo ser humano que quisesse chegar perto de Deus. Quando Jesus foi à cruz, sabe o que ele fez? Ele pegou a cédula, a lei, e rasgou aquilo ali na sua carne na cruz. Quando ele foi cravado com 3 cravos, um na mão, outro na outra e nos pés, rasgado com cravos. Ali naquele momento, ele estava rasgando a cédula que é contra você e contra eu. Eu acho muito importante, irmãos, que Jesus crucificado, é interessante isso, irmãos, eles colocaram em 3 idiomas, Jesus, Rei dos Judeus. Até alguém falou, não escreva assim, Rei dos Judeus, escreva que ele falou que era rei. Pilatos falou, o que eu escrevi, porque isso aqui não pode mudar, ele é Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, grego e latim. No idioma dos sábios, no idioma dos poderosos, no idioma dos sábios o grego, dos poderosos o latim, que era o poder das águias de Roma, e na linguagem do povo de Deus, no hebraico. Ele é Rei dos Judeus. Rei seu, Rei meu, Rei nosso, para sempre. Ali na cruz, irmãos, Jesus não tinha pecado. O pecado não entrou no seu corpo. O pecado não habitou nele. Foi imputado. Sabe o que é imputado? Eu responder por uma coisa que eu não fiz. Ele pagou aquilo que ele não fez. Ali na cruz. E foi coisa maravilhosa que o comportamento dele é tão sublime que um daqueles ladrões, vocês conhecem bem isso, ele vendo Jesus, tudo que ele falava, o jeito dele, ele fez uma declaração ali maravilhosa demais, repreendeu seu amigo, porque eles falavam palavrões, blasfemavam. Aqui fala que ele cravou na cruz. Enquanto eles blasfemavam, um deles falou, não é possível, nós merecemos estar aqui, mas esse justo não merece. Jesus falou com ele uma palavra tão suave. O senhor lembra de mim quando o senhor entrar no seu reino? Ele falou, ainda hoje você vai estar comigo lá. Mas sabe o que assusta, irmãos? É que o outro ladrão estava do lado ouvindo tudo. Não assusta, não? Estava ali do lado, ele viu, ouviu as conversas, viu Jesus, viu o seu amigo arrepender e não se arrependeu. Vocês percebem que não é Deus que condena as pessoas, são as pessoas que se condenam? A chance estava ali. Ele podia falar, Senhor, igual você falou com meu amigo, fala comigo também. Me leva para o teu reino junto. Aonde quer que você esteja hoje, escutando essa palavra, se você rasgar seu coração, Deus te levará para a eternidade. Aceita a palavra do Senhor. Creia em Jesus. Morra com Ele, sepultados com Ele no batismo. Sabe o que é isso? Quando nós nos batizamos, nós somos imersos na água. Ali nós fazemos uma proposta, uma metáfora, uma figura. Eu morri, porque fala, se ressuscitasse, naquele momento o homem morre, a mulher morre. Morri para o pecado. Sabe o que Paulo fala lá em Romanos? Fala assim, quando a mulher está casada com um homem, se ela for de outro marido, ela adultera. Ela não pode ser de outro marido, senão ela é chamada adúltera. Mas se o marido dela morrer, ela pode casar com outro e não vai ser adúltera. Vocês já leram isso? Mas Paulo não estava tratando de casamento aquele dia, naquela carta. É de outro assunto que ele tratava. Ele falava exatamente dessa relação da igreja com Cristo. Ora, nós éramos desposados com o pecado. A nossa natureza é ruim. Só tinha um jeito. Esse casamento estava consumado porque nós já tínhamos praticado o pecado. O casamento foi consumado. Eu me casei com a morte quando eu pequei. O pecado é a morte. Mas tem um jeito de acabar com esse casamento. Se eu morrer. Não estou preso mais ao casamento. É isso que você fez. Quando você foi sepultado nas águas do batismo, assim, olha, eu morri para o pecado. Agora eu tenho outro, eu tenho um noivo que vai ser meu esposo.
e ressuscito na esperança de encontrar com meu noivo. Vivo para Ele agora, não mais para o pecado. Glórias ao Senhor. Viva para Jesus, não para o pecado. Viva para as coisas puras e não para as impuras. Olhe para cima e não para baixo. Corra na direção da eternidade. Pega na mão do Senhor, não larga do caminho do Senhor. Você já ressuscitou. Você estava morta e está vivo. Você estava morto e reviveu. O pecado é coisa tão grave, tão séria, que hoje nós vamos meditar numa coisa que não é bom de falar, que as pessoas abaixam a cabeça quando escutam. Mas se você ressuscitou, você precisa ouvir isso aqui. E você que está ouvindo essa palavra e não ressuscitou, põe atenção nisso aqui. Você tem dentro de você, os agentes que vão corromper seu corpo. Você sabia disso? Dentro de você estão os agentes que vão destruir seu corpo. São bactérias que estão escondidas aí dentro. No dia que seu fôlego de vida for tirado, essas bactérias vão começar a agir no seu corpo, deformando, decompondo. Aquelas mulheres lindas, aqueles homens lindos, vão virar, sabe o quê? Pasto de bicho. Decomposição, cheiros horríveis, cadaverino, é um gás que sobe, é uma transformação assustadora. Um cadáver decompondo enche um homem de terror. Essa sentença está dada sobre o seu corpo e o meu. Vai decompor, vai virar um cheiro horrível. Perdoa, mas eu só preciso acordar, gente. A sentença sobre o corpo foi dada. Agora tem uma coisa: como você ressuscitou na fé, esse corpo que vai passar por esse processo não vai passar junto com você não, hein? Porque é como a roupa que você tira do corpo. Quando o seu corpo começar a entrar em decomposição, o seu espírito já estará fora. Mas no dia do Senhor, por causa da sua fé, porque você ressuscitou, Deus não vai ressuscitar aquele corpo velho doente, não. Vai ressuscitar um corpo de glória. E você vai entrar num corpo de glória. E aí você vai ver como valeu a pena andar do lado do Senhor. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Cadê a força do inferno? Não pode mais atuar em você. Você tem um noivo. Você tem um noivo santo e puro, que te quer só para Ele. Tem ciúme de você. Não te quer compartilhando com as coisas do mundo. Olha para frente, viva a vida espiritual, viva a santificação do relacionamento com Cristo. Entra no conhecimento de Cristo para que a plenitude da inteligência te invada e você conheça Cristo e a sua vocação. Lembra da sentença da sua carne. Lembra da sentença. Lembra o que falou Marta e Maria? Abre a sepultura. Não, deixa para lá. Tem 4 dias, já está cheirando mal, nós não queremos ver nosso irmão mais. Não queria mais ver. Mas o Senhor falou: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Pode abrir. Porque os bichos que começaram a agir vão recuar. Eu vou recompor a natureza. Aquele dia recompôs Lázaro como ela. Naquele dia vai recompor você como Jesus no corpo de glória. Já ressuscitamos com Ele. Aquele ladrão teve chance. Estava do lado. Era só ele falar: me leva também. Você que está ouvindo essa palavra, não quer falar para o Senhor? Senhor, me leva também. No teu dia, me leva também. Me transforma também. Fazer o crente também. Fazer o melhor também. Ressuscitados com Ele, não se faça presa de nenhuma filosofia. 5 virgens, prudente, 5 doida. Eram 10. Eis que é vindo o esposo. Uma correria. Jesus voltou. Vamos encontrar com Ele. Já não era mais o ladrão, hein? Eram as virgens. O Senhor Jesus voltou. Vamos encontrar com Ele. Se com virgem doida, não dá para encontrar com Ele. Eu não estou cheio da plenitude do conhecimento de Cristo.
Não tenho, a plenitude dele não está em mim. Eu não sinto o Espírito Santo, não sinto. A inteligência não está comigo. Eu fui tolo. Espera um pouquinho que eu vou tentar virar crente. 5 prudentes falam: glórias a Deus, eu já ressuscitei. Vem, Senhor, que chegou a nossa festa. As 5 subiram. A ordem foi: não tem como eu passar. Me dá um pouco do seu azeite. Não, o que está em mim de Deus eu não posso passar para você. Deus colocou em mim, não tem jeito de eu fazer isso. Vai na venda comprar azeite. Hoje a venda está vendendo azeite de graça. Sabe o que fala Isaías? Vinde comprar vinho e leite sem preço. Você não quer comprar azeite, não quer comprar vinho, não quer comprar leite. Jesus hoje te oferece de graça. Tome parte, toma assento nas prudentes. Seja como aquele ex-ladrão na cruz que na última hora ainda pegou o Senhor. Ah, eu quero andar contigo, eu não vou ficar para trás não. Que tristeza para as doidas, que tristeza para aquele ladrão naquele dia, vendo naquele tempo, porque vai acontecer isso. Ele vai ver, o Senhor vai ver aquele ex-ladrão vestido de glória. Você teve a chance, você não quis. Você não foi condenado porque Jesus não te quis. Você foi condenado porque você não quis Jesus. Jesus não vai condenar ninguém. Nós nos condenaremos. Nós seremos culpados da nossa própria miséria. Ou seremos felizes pela nossa boa escolha. Porque fé é opção individual. Deus não força ninguém a ter fé. Mas Ele abriu o caminho da fé na cruz. Cravou lá. A maldição não está mais. Não estou preso em ritos judaicos. Não estou preso em lei. Em sábado, lua nova, festas. Nada disso interessa. Para mim eu não guardo sábado nem domingo. Eu guardo segunda até domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias, são 7 dias para ser guardado. Qual o dia que nós guardamos? Nós guardamos 7 dias da semana. Todo dia santo para quem é santo. Todo dia sujo para quem é sujo. Tem dia de lua nova, para mim todo dia é lua nova. A vida nossa tem que ser voltada à plenitude da inteligência. Deus te ressuscitou em Cristo. O segredo de Deus está em Cristo. E o segredo de Cristo está aqui, na Escritura. Se você comer esse livro, você vai entender a palavra de Deus. E comer esse livro não é conhecer a teoria do livro não, hein? É deixar o livro entrar no nosso caráter e transformar nosso jeito de ser. Paulo falou: como pode? Eu poderia questionar a lei, questionar tudo isso porque eu morri por causa da lei. Mas antes eu confesso outra coisa, sabe? A lei é certa, é boa mesmo. O problema não é a lei, o problema sou eu. O ruim não é a lei, ruim sou eu. Foi quando ele deu esse brado: que miserável de homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo que só me faz tropeçar? Eu, pela lei de Deus, eu faço tudo que é certo, mas pelo meu corpo eu faço tudo que é errado. Eu vejo em mim 2 leis operando. Tem gente que só tem uma lei que opera nele, é só a lei do pecado. Em você opera a lei da salvação, a lei do Espírito. E se a lei do Espírito estiver operante em você, se você estiver ressuscitado, a lei da carne, ela vai ficar subjugada à lei do Espírito. E você não será presa. Você já ressuscitou. Sabe por causa disso que nós temos o batismo por imersão. Sepultados com Ele nas águas do batismo. Por quê? O batismo é isso, a simbologia de morte. Quando você enterra alguém, não enterra um pedaço do corpo, enterra o corpo inteiro. O sepultamento do crente na água do batismo é uma figura de linguagem que nós cremos que deva ser assim. Ele é sepultado ali, e não é que aconteça nesse momento, mas a figura é essa. Quando ele é sepultado debaixo das águas, ali é a figura, é o crente dizendo para si mesmo: eu morri, e eu morri para o mundo agora. O corpo de pecado ficou subjugado à fé. Ninguém faz isso pela razão, mas pela fé. É humilhar o corpo. Quando o corpo se levanta, você respira pela primeira vez depois que se abaixou debaixo das águas. Eu agora volto a viver com Deus. Um dia eu vivi com Ele quando eu era criança, eu era inocente. Perdi meu contato com a inocência. Não posso mais voltar para o mundo da inocência.
mas possa entrar no outro mundo, no mundo da santidade, que a graça me traz. É assim que nós vamos até o diante. Você saiu do mundo da inocência, mas no mundo da santidade não saia dele. Porque, diz a palavra, sede santos, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá Deus. Deus seja louvado.